Estamos de volta com o Diálogo Franco. Você fica com a gente até às 11 da manhã. Essa voz que você estava ouvindo aí é do nosso convidado, o doutor Leonardo Chagas, ele que é advogado e já vai conversar com a gente no quadro Seu Direito. Seu direito. No quadro Seu Direito de hoje, eu e o Franz Teixeira vamos conversar com o doutor Leonardo Lages. Ele vai falar para a gente um pouco mais sobre a questão do prazo para a declaração do imposto de renda. Você tem alguma dúvida? O que falta aí para você declarar? Se fosse o prazo antigo de abril, já estaria bem pertinho, mas agora o prazo ficou mais elástico para o final do mês de maio. Doutor Leonardo, muito obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Nós ganhamos aí mais 30 dias para nos atrasarmos, né? Exatamente. Primeiramente, bom dia. Bom E dia. telespectadores, bom dia, pessoal de casa. Mas é exatamente isso. Brasileiro, né, doutor? Sempre vai deixar para a última hora, é uma realidade. Então, como a gente já brincou aqui, né? Brasileiro, ele Temos estava mais. juntando a papelada aí quando surgiu o novo prazo. Ah, depois eu Vamos, pego. vamos deixar para o próximo último dia, que agora é 31 de maio. A verdade Final é do essa. mês de maio. Doutor Leonardo, mas quem é? Vamos esclarecer alguns pontos que sempre ficam em dúvida para o nosso telespectador e nosso contribuinte. Quem é obrigado a declarar? Pronto, vamos lá. Primeiramente, toda aquela pessoa física que tem rendimentos, ou seja, que auferiu algum tipo de renda no ano de 2021. Mas é qualquer tipo de renda? Não. É aquelas pessoas que auferiram renda a partir de R$ 28.500 aproximadamente. Ou seja, se você, ao longo do ano de 2021, auferiu renda a partir desse valor de R$ 28.500, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Esse é o básico. Mas, além disso, pessoas que auferiram renda de 40 mil, mas são isentos de pagar o imposto de renda, como por exemplo aposentados, mesmo que não tenha valor a ser pago, você tem que declarar, tá bom? Se você não declarar, você também vai ter um problema com a Receita Federal. Além disso, está crescendo muito o número de investidores no Brasil, pessoas que têm acesso à Bolsa de Valores, então todas essas pessoas que realizaram atividade financeira, que fizeram investimento na Bolsa de Valores, independente de ter lucro ou não, é obrigado a declarar. Além de que, se você fez alguma venda de algum imóvel superior a R$ 300.000, ou seja, se você tem um patrimônio superior a R$ 300.000, você também tem que declarar. Em regra, são essas pessoas que têm obrigação de declarar esse imposto de renda. E quais seriam as implicações caso o contribuinte que está nessa faixa, que já há a exigência da declaração, ele não faça esse processo, perca o prazo ou não pague o valor determinado pela Receita Federal, o que ele pode sofrer de sanção por não fazer esse processo? Pronto, nós temos agora esse novo prazo de 31 de maio. Acontece que, se você não faz essa declaração, você automaticamente já terá o pagamento de uma multa. Essa multa vai de 1% do valor que você tem que declarar até o máximo de 20%. Ou seja, a gente tem um mínimo aí de aproximadamente R$ 175 como multa, que vai ser elevado até 20% do valor que você deveria ter declarado. No caso, deveria ter pago de imposto. Então, essa é uma das sanções. Além do que, receber aquela cartinha que ninguém quer receber em casa, que é a cartinha da Receita Federal. É complicada aquela cartinha, né, doutor Leonardo? Muito Como complicado. os gastos são referentes ao ano de 2021, por exemplo, esse saque emergencial do FGTS desse ano não declara. O auxílio emergencial do ano passado declara? Como é que faz? Pronto, ó, com questão ao auxílio emergencial, a gente tem que ter sempre um cuidado. Por quê? Não é só quem recebeu diretamente o auxílio emergencial que tem a obrigação de declarar, mas também aquelas pessoas que eram dependentes. Ou seja, se eu sou dependente da minha mãe e eu recebi o auxílio emergencial, na hora de declarar o imposto de renda, minha mãe tem que colocar a questão do recebimento do auxílio emergencial, porque eu era dependente e recebi essa renda do governo federal.
E em relação à restituição do imposto de renda, como é que O França funciona? já tá pensando lá no final, né? Ele já Sim. quer saber do Já quer dinheiro. receber. Não, no meu caso, infelizmente, eu não vou ser restituído, por isso, inclusive, eu estou protelando declarar o imposto de renda. Mas em relação à restituição do imposto de renda, há uma série de dúvidas pela população. Quem é que tem direito a essa restituição? É quem já paga ali mensalmente uma taxa, um determinado percentual à Receita Federal? Como é que funciona essa restituição? Porque, inclusive, é uma dúvida minha, porque no meu caso eu não recebo, mas tem pessoas que já recebem essa restituição. Como é que funciona esse processo? Pronto. Primeiramente, quero informar que os prazos para recebimento não foram alterados, tá bom? Então, a partir do dia 31 de maio, que é o nosso prazo final para a declaração, mas continua sendo o prazo para o começo das restituições. Ou seja, aquelas pessoas que se antecipam e fazem a declaração logo assim que abre o prazo da Receita Federal, elas já começam a receber a partir do dia 31 de maio. Então, vamos lá. Com relação a valores que você possa ter a receber, quando você vai declarar um imposto de renda, além dos ganhos que você tem durante o ano de 2021, você também declara despesas. Você declara dependentes, você declara, por exemplo, custos que você teve com hospitais, com escola. Então, todas essas despesas, o sistema ele automaticamente da Receita Federal, no seu canto inferior esquerdo, ele vai informar se você vai ter que pagar o imposto ou vai ter que ser ressarcido. E esse cálculo ele é feito automaticamente pelo sistema da Receita Federal. Ou seja, à medida que você vai colocando seus rendimentos tributáveis, seus investimentos, seus gastos que você teve, por exemplo, eu sou Leonardo, eu tenho um filho. Então, se eu colocar as despesas do meu filho, escola, plano de saúde, gastos que teve com questão de saúde mesmo, por exemplo, e o sistema, automaticamente, todo o valor que eu declarar, ele já vai fazendo o cálculo automaticamente. Aí no final ele informa. Se você efetualmente tem algum valor a receber, agora é uma novidade, né? Que os pagamentos são feitos via Pix. Antigamente você colocava só a sua conta bancária. A receita tá A moderna, né? receita está moderna. Gostei. Na verdade, o Pix é uma ótima ferramenta que eles têm para nos fiscalizar enquanto contribuintes, enquanto Né? pessoas físicas Exatamente. e jurídicas também, mas é uma forma de agilizar também. Então agora você coloca a sua chave Pix que você deseja receber esse valor do seu ressarcimento para quem tiver, né? Doutor Leonardo, o que é o considerado o rendimento tributável e o que não é considerado? Vamos imaginar que eu sou funcionária aqui do grupo, tenho meu salário, tenho férias, tenho uma licença, tudo isso é tributável. Exatamente. É o que acontece. Por exemplo, você trabalha aqui no Grupo Meio Norte, então você sempre tem um contra-cheque mensal. Sim, Ao final do ano, você recebe um comprovante com todos esses rendimentos que você recebeu no decorrer do ano de 2021. Ou seja, nessa tabela de valores que você recebeu, ela é toda autodescritiva. Por exemplo, tem os rendimentos tributáveis, tem os rendimentos isentos e não tributáveis, tem os valores do 13º. Então, todos esses valores eles vão sendo preenchidos no nosso sistema da Receita Federal, né, que é o aplicativo que tem agora até para celular, que você faz todos esses valores. Então, se você tem uma fonte pagadora, essa fonte pagadora informa para a Receita que lhe pagou. Então, automaticamente, você tem que informar para a Receita que recebeu. Que é aí onde as pessoas caem na malha fina. Porque se eu tenho uma fonte pagadora que diz, Leonardo, você recebeu 40 mil reais no ano de 2021, só que o Leonardo não declara esses 40 mil reais. Então, a Receita Federal, nos seus sistemas que estão cada vez mais modernos, consegue identificar essa falha de recebimento e de falta de declaração. E esse é um grande problema, meus amigos, de empresários. Por quê? Todo sistema, por exemplo, de máquina de cartão de crédito, que é muito utilizado hoje em dia, tem comunicação direta com a Receita Federal. Então, alguns empresários que eventualmente não declaram aqueles valores recebidos em maquinetas, em outras situações, a Receita Federal ela recebe da maquineta que aqueles valores foram recebidos, só que o empresário não declara.
E aí é um dos motivos de cair na malha fina e receber a tão temida cartinha da Receita Federal. O senhor falou aí em salário, em férias. Por exemplo, se eu recebo um auxílio transporte, um auxílio alimentação, também é tributado? Ele fica todo, como eu disse, ele fica todo discriminado nesse comprovante que você recebe ao longo dos 12 meses. Aí esses valores que eventualmente não são tributados, eles já ficam lá. Por exemplo, eles somam todos esses valores de vale, esses outros valores, e fica lá na alíquota. Isentos e não tributáveis. Tem que declarar? Tem. Mas ele não vai computar para o cálculo do imposto. Ou seja, naquela paginazinha do canto inferior esquerdo, ela não vai ter alteração nenhuma quando você botar esses valores. Diferentemente de quando você bota o seu salário, por exemplo. Seu salário, assim que bota, já tem uma alteração significativa no valor que você tem a pagar ou a receber. Em relação à inclusão dos dependentes, ali no momento do preenchimento dos dados para o imposto de renda, há diversas dúvidas. Quem é que pode ser incluído como dependente? Uma pessoa, por exemplo, que recebe por ano um valor inferior ao que é exigido para o imposto de renda. Vou citar um exemplo. Minha mãe, ela tem um trabalho informal, não é formal. Eu posso incluí-la como dependente minha ou não? Como é esse processo e quais as exigências nessa inclusão de dependentes na declaração do imposto de renda? Pronto. Com relação aos dependentes, como o próprio nome fala, temos alguns dependentes que são mais simples de identificar. Por exemplo, filhos até 18 anos ou até 21 se estiverem cursando o ensino superior. Esses são muito fáceis de identificar. E pessoas que realmente dependam do seu auxílio. Então, por exemplo, no caso da sua mãe ela ofere renda, entendeu? Sua mãe ela ofere renda. Então ela não teria como ser colocado como seu dependente. Alguns casos excepcionais que realmente você tem que comprovar diretamente que aquela pessoa ela vive sob sua dependência, que você custeia basicamente o sustento daquela pessoa para você, que não se encaixa, por exemplo, como filhos, que são os dependentes básicos, aí você tem que realmente comprovar que aquela pessoa depende de você para o sustento. Até porque, alguns casos, o próprio INSS faz esse sustento, né, através de alguns benefícios, como o BPC e alguns outros benefícios que servem justamente para dar esse sustento a pessoas que não conseguem trabalhar ou não conseguem oferir renda e se sustentar naturalmente. Aqueles exames que a gente fez e que ainda faz para a questão da Covid, por exemplo, eles já entram nas despesas de saúde ou tem uma parte específica para isso nesse ano aí diferente, que foi 2021? Pronto, perfeito. É uma dúvida de muitos A contribuintes. gente teve muito gasto Teve com Covid. muito gasto, exatamente. A questão é saber como é que foi esse gasto. Esse teste que você fez, por exemplo, a questão dos testes, foi feito em laboratório? Foi feito em farmácia? Porque os testes que foram feitos eventualmente em laboratórios ou hospitais, eles fatalmente você consegue sim declarar eles para botar como custo de despesa no caso de saúde. Agora, teste de farmácia, infelizmente, a gente não tem como colocar, porque realmente não Geralmente tem... é o mais barato, né? Normalmente é o mais barato, a gente optou muito por Sim, ele. Então não vou poder incluir os de farmácia Nenhum, que eu né? fiz, infelizmente. Pronto, já arrisca da lista Já essa parte arrisca. da declaração. Eita, que E eu- a receita não dá Dá brecha ponto sem para nó, ninguém, não não dá dá ponto ponto sem sem nó. nó. Você pode até declarar, mas o mais caro, o mais barato, não. E em relação àquelas pessoas que estão pagando, por exemplo, uma moradia, uma casa, um apartamento, que financiaram essa casa, elas também podem declarar essa despesa que elas tiveram no ano corrente com o pagamento dessas parcelas de uma casa, por exemplo? Pronto, com relação a imóveis, tem que ser todo um caso bem analisado, porque vai variar realmente de caso a caso, vai variar do valor da sua renda, porque ao mesmo tempo que você está tendo um custo para adquirir o imóvel, mas você está tendo um bem. E, por exemplo, quando você finaliza esse bem, finaliza eventualmente de pagar esse bem já tem que ser realmente declarado no seu imposto de renda.
Porque, como eu disse, se você tem bens a partir de R$ 300 mil, você tem que declarar. Então, a questão de colocar ou não custos de financiamento de imóveis vai realmente depender de cada caso. É realmente bem específico para o contribuinte. Ótimo. E aí, no fim das contas, você faz lá a equação do que é dedutível, o que não é, e acaba pagando. doutor Leonardo. Normalmente acaba pagando. E Acaba esperar pagando. aí o rojão, né, Lig? Mais um imposto a ser pago. O início de ano sempre é mais complicado para o brasileiro, né? Porque é uma série de impostos a serem pagos e o imposto de renda é mais um deles. Então, eu queria agradecer imensamente aqui a presença do Dr. Leonardo Lages, que tirou as nossas dúvidas e também dos nossos ouvintes e telespectadores sobre o imposto de renda, que todo início de ano sempre gera muitas dúvidas na nossa população. Muito obrigado, doutor Leonardo. Eu que Obrigada, agradeço, doutor. que agradeço o espaço, agradeço essa conversa maravilhosa. Espero que realmente tenha tirado as dúvidas de vocês, as dúvidas dos contribuintes, dos telespectadores, e a gente está sempre à disposição. E esse foi o quadro Seu Direito. Seu Direito.